um sonho de ser jornalista, porque desde cedo as meninas iam brincar de boneca, os meninos iam brincar de carro e eu ia brincar de assistir o Jornal Nacional. Eu era apaixonada por jornalismo, sempre fui. Lá em casa tinha uma maquininha e eu ficava irritando os meus pais, mexendo na maquininha. Quando não podia mexer na máquina, eu dobrava um papel para fazer o barulhinho da máquina. E sempre fui uma pessoa muito preocupada com a questão social, entendeu? Eu fui embora para o Rio de Janeiro, já tinha começado a fazer meu curso aqui de jornalismo na Universidade Federal do Piauí. E aí fui embora para o Rio de Janeiro a convite da publicitária Belisa Ribeiro, porque na época que eu fazia o curso de jornalismo eu já era atuante, eu já trabalhava como jornalista e como publicitária. E eu fiz uma campanha política aqui com a Belisa, que é uma publicitária, para quem não conhece, fez a campanha do Fernando Collor de Mello, é a mãe do Gabriel Pensador, e tem vários outros cases de sucesso aí no currículo dela. Ela me chamou para ir para o Rio, para ingressar na equipe dela, e eu fui. E foi muito importante para eu ir, fiz a minha transferência do curso para lá, para a UFRJ, e a UFRJ ela é uma das maiores universidades da América Latina. E isso dá uma dimensão muito maior. Claro que a Universidade Federal do Piauí foi importantíssima no meu currículo, no meu aprendizado, na minha formação acadêmica, mas a UFRJ ela me deu um aporte de informações e de conhecimento teórico que eu não teria aqui. Por exemplo, aqui a gente estudava nos livros o Muniz Sodré. Lá o Muniz Sodré foi o meu professor na sala de aula. Então, o Eduardo Kaslevski, a professora Stekozovski, que inclusive foi minha professora orientadora. Então, eu convivi com essas pessoas. Foi muito importante. O Jornal Dia, de fato, foi o meu primeiro veículo de comunicação onde eu trabalhei, eu ingressei lá. E tem uma história bem rapidinha para eu contar para vocês, que a minha primeira matéria foi sobre acidente de trânsito no período do Carnaval, e me pautaram, eu fui fazer. E escrevi a matéria. Naquele tempo a gente imprimia o material, né, e dobrava e deixava na mesa do editor. E o editor, na época, era o Francisco Leal. O chefe de reportagem era o Edinaldo Cícero, que hoje trabalha no Jornal Diário do Povo. E ele leu minha matéria e aí ele falou, nossa, tá uma droga, rasgou minha matéria. Assim. E eu fiquei arrasada, porque eu achava que eu estava fazendo a melhor coisa do mundo. Voltei e me comprometi de repensar e refazer a matéria da melhor maneira possível. E deixei a matéria pronta, fui embora para casa. No dia seguinte, quando eu cheguei para trabalhar, que eu vi, a minha matéria era a manchete principal do jornal. E isso para mim serviu de lição, e eu acho que é importante para os novos jornalistas, para que eles aprendam com as críticas, para que eles não parem na primeira crítica, no primeiro não que eles recebem. Então, ao invés de ser um limitador, o não pode ser um desafiador para você fazer mais e melhor. Os dois são importantíssimos. A academia é importante porque ela te dá todo o conhecimento teórico, o aprofundamento que você precisa nos livros, no conhecimento técnico, você estudar os teóricos da comunicação, você entender o porquê de tudo. É fundamental. A academia, ela te prepara, não é? Nesse sentido intelectual. Mas o batente, a prática, o dia a dia, você aprende demais. Você aprende, é lá que você tem o jogo de cintura para poder conduzir a tua carreira, para poder se relacionar, porque nessa profissão vale muito a rede de relacionamentos que você constrói. Então, os dois precisam andar juntos, o conhecimento, que é a teoria, e a prática. No começo da minha carreira, a publicidade quase me roubou do jornalismo. Eu quase virei totalmente publicitária. A partir da minha experiência na Convence, que na época era a melhor agência de publicidade do Piauí, eu fui trabalhar na Sucesso Publicidade, eu trabalhei na Croma, fui diretora de atendimento, montei uma agência de publicidade para mim. Então, assim, foi muito importante a publicidade, fiz campanhas eleitorais, fiz muito marketing aqui no Piauí, trabalhei muito com marketing. E sou feliz por ter os dois conhecimentos. A diferença que eu vejo entre os dois é que, no jornalismo, você trabalha com a informação
correta, o que, porquê, onde, como, quando. Você tem que ter uma preocupação com a questão ética, né, o olhar isento de olhar os dois lados, entrevistar as fontes, respeitar as fontes. E na publicidade você tem uma liberdade poética de fazer, de criar. É uma outra proposta, é um outro caminho, mas é muito interessante também. Eu sou apaixonada pelos dois. Na minha primeira entrevista, eu balançava tanto o braço com o microfone que quase eu acerto o queixo do meu entrevistado, de tão nervosa que eu estava. Mas foi muito legal, foi bom. Foi tão bom que a primeira matéria aqui na Cidade Verde, que na época era pioneira, foram 5 minutos de matéria. O Dídimo de Castro, que era o diretor de jornalismo, quase me mata. Ele, meu Deus, você é louca, 5 minutos de matéria. E a matéria estava tão boa, que era uma matéria sobre o dia 1º de maio, que foi para o ar, do jeito que estava. Fiz abertura, fiz passagem, fiz sonoras, sobe BG, desce BG, entra off, fiz tudo que tinha direito, tudo que eu aprendi na faculdade. E aí a matéria foi para o ar lindamente, foi muito legal, foi muito bom. Depois eu virei apresentadora por acaso. Foi um acidente que aconteceu na estrada com o Tony Trindade. Ele era apresentador do Jornal da Noite aqui. E eu era editora do jornal. Eu fechava o jornal. O Luiz Carlos Maranhão, na época, era o diretor de jornalismo e ele me deu a direção desse programa da noite. E o Tony não apareceu, ficou em Monsenhor Gil. E eu fui por aí. O Sérgio Monteiro, na época, era nosso diretor de TV, e ele disse, você vai apresentar. Eu falei, gente, mas eu não sou apresentadora. Como assim? E aí eu fui, apresentei. Foi muito bom, as críticas foram muito boas. E logo em seguida o Jesus Pai, que na época era o diretor aqui, e o Lindbergh, me chamaram para apresentar o programa junto com a Amadeu. Então, durante um período, eu apresentei o programa junto com a Amadeu, depois eu fiquei apresentando à noite. E aí eu saí daqui, fui para a Antena 10, e daí eu fui para o Rio de Janeiro. Quando eu voltei para Meio Norte, e depois fui para minha agência, fui montar minha agência. Eu gosto de todas, mas eu sou apaixonada também por revista. Sempre fui uma colecionadora de revista, então eu fico muito à vontade aqui, eu adoro. Coisa que eu mais gosto de fazer na vida é isso aqui. Mas eu gosto também de TV, gosto de jornal. Acho que jornal um pouco menos, mas o jornal ele é muito importante para quem está começando. Eu não aconselho quem está na faculdade ir direto para a televisão, não. Porque, primeiro que se deslumbra, porque você fica muito conhecido e todo mundo sabe quem você é. E isso, se você não tiver uma boa cabeça, você fica snob. E, segundo, que eu acho que não te prepara em termos intelectuais para a carreira. O jornal te prepara em termos intelectuais, porque você aprende a escrever, você tem que fazer um texto bom, você tem que envolver o leitor tem que gostar daquilo. Geralmente as pessoas que são editores, eles são bem mais experientes, rigorosos com o texto e precisam ser mesmo. Então, é importante, a bagagem do jornal, para mim, ela foi importantíssima, fundamental. Isso na minha carreira de ter, graças a Deus, tocado assim coisas que viraram sucesso. Todos os programas que eu fiz foram recordes de audiência, todos os programas que eu comandei tiveram uma aceitação muito boa do público. Os que eu indiquei, como, por exemplo, o Mariano, que fui eu que dei o nome do programa dele, fui eu que coloquei ele na televisão, que apesar dele ele ser um autodidata, ele não tem estudo, mas ele é um showman. Entendeu? Ele é um showman, ele é um cara que sabe, é um comunicador nato. Né? Então, eu fico muito feliz de ter acertado nas escolhas que eu fiz e da forma como eu fiz, porque tentei fazer como eu sempre faço, com muita verdade, com muita entrega. Se você não fizer isso na vida e na carreira, você não consegue ter um bom resultado. Difícil, muito difícil. Só para vocês terem uma ideia assim, das dificuldades que a gente enfrentava. Não tinha TP, teleprompter. Então, a gente tinha que decorar o texto, ir com a lauda, sentar na bancada, decorar o texto, olhar para a câmera, baixar. Não tinha TP. Então, era uma loucura, assim, certas coisas que a gente fazia aqui.
E depois um funcionário nosso aqui, o Zé Lula, criou um TP improvisado, e era uma esteira que rolava, e era uma confusão. Às vezes a lauda enganchava, a gente não conseguia ler, tinha que baixar. Então, mas isso foi muito bom, porque deu para todos nós, dessa geração, que trouxe o algo novo para o jornalismo piauiense, com todo o respeito aos antigos, foi muito importante porque a gente quebrou paradigmas, nós trouxemos uma linguagem nova, nós ousamos, fomos muito ousados em fazer coisas que a gente não fazia. E isso também foi muito importante, por exemplo, quando eu cheguei no Rio, que fui trabalhar lá também com televisão, que eu trabalhei na Fundação Roquete Pinto, que é a fundação que faz a programação da TV educativa, de lá, TVE Rio, eu sabia tudo, eu sabia editar, eu sabia escrever, eu sabia fazer matéria, eu sabia apresentar. Se precisasse gravar, eu sabia. Eu conheço o enquadramento, eu tenho noções de enquadramento. Então, esses desafios que nós do Piauí tivemos e que nós do Piauí temos com as nossas dificuldades que nós temos aqui, isso é muito bom, porque às vezes você vai para fora e o profissional ele é limitado. Então, ele é produtor, e ponto. Aqui a gente é produtor, apresentador, repórter, a gente joga nas 12. Isso é muito importante. Daqui a algum tempo, quando forem contar a história do jornalismo piauiense, sem dúvida vão ter que citar meu nome, porque eu contribuí, modéstia à parte, muito positivamente para algumas coisas muito importantes. Por exemplo, a primeira revista, que é uma revista de televisão, fui eu que fiz aqui com a Laura List, nessa emissora. Ninguém fez. A primeira matéria com abertura, com passagem, com off, fui eu que fiz aqui, essa de 5 minutos que eu contei para vocês lá atrás. Ninguém fazia assim. Ninguém fazia assim. As coisas que nós inovamos, eu trouxe o Mariano Marques, que tinha um quadro no meu programa para falar sobre beleza, sobre cabelo, isso não tinha aqui. As coisas eram muito quadradas, muito enquadradas, muito rígidas, e a gente foi quebrando isso. Por exemplo, na década passada, você colocar Titãs numa matéria, meu Deus, era quase que uma aberração, e a gente fazia uma matéria sobre as pessoas que estavam lá na porta do Palácio de Karnak passando fome, botava comida é água, bebida é... Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E a gente trouxe uma linguagem muito moderna de edição, entendeu? E todas as outras coisas. O programa que eu fiz na TV Meio Norte foi o primeiro programa jornalístico, o Jornal da Tarde, que era com Trinity, que era um equipamento que eu ficava em pé, o fundo todo digital, não tinha fundo, ele era todo digital, não existia, a gente criou um fundo, nem o Fantástico tinha feito isso ainda, e nós fomos a primeira emissora a fazer isso. Eu passava 3 horas em pé num cenário virtual, com esse equipamento, com o Trinity. Fora as outras coisas, a própria revista Cidade Verde, que eu estou à frente, a gente, junto com a Arlinda, com a Carol, com o Fábio, com o Ayrlon, com o pessoal todo que está com a gente desde o começo, assim, a gente quebrou paradigmas também, uma revista quinzenal com a qualidade que é a revista Cidade Verde hoje, que é tipo a Veja do Piauí, e uma revista importante, que não existia nenhuma outra com essa periodicidade, com essa regularidade, não existia nenhuma outra com essa tiragem de 7.000 exemplares. Então, assim, eu tenho a sorte, Deus é tão bom para mim, eu agradeço a Deus todo dia por estar na profissão que eu amo. Tem um nomezinho chamado responsabilidade. É isso que para mim representa. É a responsabilidade de fazer bem feito e fazer melhor a cada dia. É essa a nossa missão. Ser a melhor, ser a maior, ser a mais respeitada, a mais isenta, ter um trabalho forte de responsabilidade social, porque a gente que trabalha com jornalismo tem que ter esse posicionamento, porque é assim que a gente chega e conquista a credibilidade. A revista só tem hoje a credibilidade que ela tem, porque ela é vigilante
na questão de ser um veículo de comunicação preocupado com a verdade, que tem na sua coluna vertebral a ética, não se curva a pressões. Então, assim, eu tenho muito respeito por esse produto que a gente põe no mercado. Não é fácil, aqui a gente se desdobra para colocar esse produto no mercado com a melhor qualidade. As jornalistas são maravilhosas que trabalham com a gente, se desdobram para fazer um excelente texto, entrevistar o maior número de pessoas. Os diretores de arte, diagramadores, fazem a melhor diagramação possível. Quando não está boa, a gente refaz. Quando o texto não está bom, a gente refaz. A gente tem a humildade também de dizer, poxa, não ficou legal, vamos refazer isso aqui, para tentar colocar no mercado a melhor revista, porque a gente sabe que lá atrás, na ponta, tem um leitor que ele precisa ter informações. No mundo globalizado, eu tenho todas as informações que eu quiser, mas o que vai me interessar é a informação da ponta da esquina, é a informação da minha aldeia, da minha cidade. E essa informação tem que ser a melhor possível. Quando é que ela é melhor? É quando ela é imparcial, é quando você ouve todos os lados, é quando você traz outras informações complementares para poder a pessoa entender aquela matéria, o porquê daquela matéria, os desdobramentos daquela matéria. A melhor foto, e aqui a gente tem o privilégio de ter 4 anos de existência só, e completar agora a 100ª edição, e ter 14 ou 13, nem sei qual é o mais, Arlinda, é 14 ou é 13? Prêmios, 13 prêmios. Eu já estou querendo ganhar o próximo. 13 prêmios de jornalismo, 13 prêmios, inclusive nacionais, concorrendo com Bom Dia Brasil, concorrendo com revistas nacionais como Você S.A. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande fazer bem feito. A gente já avançou muito, temos ótimos apresentadores, temos grandes repórteres, excelentes. O nosso nível aqui, nós estamos num nível muito bom. Se você for comparar a televisão piauiense, o que se faz na televisão piauiense com o que se faz bem aqui do lado, em São Luís, nós damos de 10-0, amiga. Nós somos bons no que nós fazemos. Nós temos bons programas de TV, uma grade maravilhosa. Eu acho que, assim, é claro que precisa melhorar em alguns aspectos, precisa, mas se você for ver a grade de todas, não só da Cidade Verde, mas de todas as outras, você tem uma variedade de programas, jornalismo, entretenimento, você tem programa policial, é uma variedade de programas para um telespectador que poucos estados têm, e nós temos de qualidade. E nós não temos que nos envergonhar do nosso sotaque, nós não temos que nos envergonhar de sermos piauienses, nós temos que nos desafiarmos todos os dias a fazer mais e melhor. Eu sou defensora da academia, eu sou partidária de um diploma. Eu acho que todo mundo precisa ter um diploma. Eu acho que é importante. Ele não é fundamental, porque existe genialidade em todos os segmentos. Você vai ver o Zanini. O Zanini é um arquiteto autodidata, design autodidata. Ele é genial, mas é ele. É ele. O Mariano, com todas as falhas que ele tem, ele é um showman, mas é ele. Mas todo mundo precisa ter um diploma. Eu acho que é importante sentar no banco, entender o que é comunicação, o que é notícia, como se faz uma notícia. Os caras queimaram pestana, gente. O Mark Luan lá, faltou se matar de queimar pestana, por que não? A gente aprendeu um pouquinho com eles. E aí o Jesus Filho me ligou, eu tinha acabado de sair de uma agência de publicidade, ele me ligou me convidando para vir trabalhar aqui. E eu achei que era para fazer um programa de TV. Nunca imaginei na minha vida que fosse a revista. E eu estou assim, e fiquei muito honrada quando ele me disse que o projeto era fazer uma revista. Porque até então, nenhuma outra revista tinha dado certo em Teresina. Nenhum outro, inclusive jornais, tentaram lançar suas revistas e não conseguiram. Então era um desafio fazer uma revista com uma variedade de seções,
uma variedade de editorias, porque nós tínhamos que ter economia, cultura, cidade, polícia, geral, jornalismo investigativo. A gente tinha que ter um pouco de tudo. E tinha que ter também os articulistas, os colunistas, montar uma equipe, preparar as pessoas. Porque o texto de revista, eu costumo dizer isso nas minhas palestras e também nas entrevistas que eu dou, o texto de revista ele é diferente dos textos, dos demais textos. O texto de TV é um texto telegrafado, porque ele tem que ser assim mesmo, né? Porque a TV ela exige essa agilidade, essa rapidez. E a televisão é um veículo de comunicação de massa que você está falando com todo mundo. Então, ele precisa ter uma linguagem mais coloquial. No texto do portal, ele é um texto quebrado, ele é mais ágil, porque hoje em dia as pessoas, os internautas, não querem perder tempo, eles querem a informação lá imediata. O texto do jornal prevê esse aprofundamento, que o da revista também prevê. Mas o jornal, ele é o factual, ele é o dia a dia. A revista, eu posso pegar um tema que não está na pauta do dia e lançar e aprofundar com box, com fala de especialistas. Então, e tenho que ter também uma linguagem acessível, porque o veículo revista, quando o leitor para ler, ele abstrai todo o que está acontecendo no universo, tudo que está acontecendo ao redor dele. Então, ele tem que se concentrar naquela leitura. Então, ele tem que parar de mexer no WhatsApp, ele tem que parar de olhar para a televisão, ele tem que parar de dar atenção para as pessoas para ler, se ater àquele texto. Então, o texto tem que ser gostoso de ler. E isso foi uma das coisas que me desafiou a fazer, porque até então não existia aqui em Teresina uma revista com esse aprofundamento que a gente queria. E aí a gente conseguiu. Agora, daqui a pouco, eu vou passar o bastão para alguém e alguém vai fazer, vai continuar tocando. E que ela tenha não somente 100 edições, mas que ela tenha 1000 edições, 2000 edições. Eu tenho vários projetos em andamento. Eu sou hiperativa. Workaholic, confessa, e hiperativa. Então, assim, eu tenho o meu projeto Mulheres Empreendedoras, que é uma exposição que eu faço, em que eu enalteço as mulheres. Eu tenho também Os Empreendedores, que é outro projeto que eu tenho. Eu sou escritora, então eu gosto de escrever biografia. Eu tenho livros publicados contando a biografia das pessoas, Segredos do Sucesso. Eu faço livro de encomendas, como esse que eu fiz dos advogados, com a biografia dos advogados, do Sebrae, onde eu conto as histórias, os cases do empreendedorismo no Piauí. Eu tenho várias coisas ao mesmo tempo acontecendo. Eu sou poetisa, então eu também paro para escrever poesia de vez em quando. Tem coisa aí para a gente fazer. E eu tenho agora o projeto de ter o meu birô, para atender alguns clientes na área de publicidade, e que quero trabalhar naquele horário que eu não faço nada, que é entre 11 da noite e 5 da manhã. O prêmio que todo jornalista quer ganhar é o ESSO, né? Esse é o must, né? Todo mundo quer esse prêmio. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo primeiro prêmio. O primeiro prêmio de jornalismo Paulo de Tarso Moraes, que foi implementado no Piauí, primeira edição eu ganhei uma menção honrosa pelo trabalho que eu tinha feito, que foi uma matéria que eu fiz sobre a esterilização de mulheres no Piauí. Então, esse prêmio tem um carinho muito especial por ele, porque eu conheci o Paulo de Tarso. Quando eu entrei no jornalismo, ele era o nosso Alexandre Garcia. Então, eu tive uma admiração muito grande por ele e a gente se tornou amigo, apesar de eu ser novinha e ele já um rapaz já mais maduro. E depois ele morreu, ele faleceu, e a Prefeitura de Teresina instituiu esse prêmio, Prêmio de Reportagem Paulo de Tarso Moraes. E eu ganhei esse prêmio, e eu tenho um carinho muito grande por esse prêmio, por ser em homenagem a esse meu amigo que faleceu. No começo, como meu foco, apesar de ter começado em jornal, meu foco não era jornal, era TV, eu era apaixonada pela Marília Gabriela. Então, eu imitava, eu postava a voz da Marília Gabriela, fazia assim. Eu queria ser tipo Marília, eu achava ela demais. A Neilane Neuber também, eu tinha assim, achava ela demais. E me espelhava muito nelas, né? No que elas faziam. Então, eu tive algumas pessoas como essas que eu citei para vocês, e fora, assim,
Fora do Brasil, a Oprah, que é uma pessoa que eu acho fantástica a carreira dela, sou apaixonada pela carreira da Oprah Winfrey. E outras tantas mulheres, nossa, do jornalismo, que me inspiraram. Eu acho que tem alguns deslizes que eu condeno. Por exemplo, quando um jornalista expõe a vida de pessoas sem a necessidade, porque aquilo não acrescenta em nada em termos de informação, e isso eu me preocupo muito com isso, porque nós estamos lidando com seres humanos. A minha tese de conclusão do curso na UFRJ, inclusive, eu fiz pós-graduação lá também, e foi nessa linha da vitimologia, foram as vítimas da imprensa, onde eu cito o caso da escola de base, lá do bairro Aclimação, em São Paulo, que foi um absurdo que aconteceu, onde eu cito o caso da morte da princesa Diana, onde eu cito tantos outros casos em que a imprensa errou. No caso do ministro da época, Alceni Guerra, que a imprensa disse que ele tinha desviado verbas e depois mostrou-se que ele não tinha desviado verbas. Aqui mesmo no Piauí, alguns erros e equívocos graves que nós cometemos. Recentemente, os portais publicaram a foto de uma transexual expondo aquela pessoa. É um ser humano. Ela, independente da opção sexual dela, era um ser humano. Então, eu acho que assim, a conduta do jornalista ela tem que ser uma conduta extremamente ética. Porque uma informação errada, ela provoca uma mácula na carreira e na vida pessoal de uma pessoa, que é uma mancha indelével, que não sai assim fácil. Até você provar que não era aquela pessoa que disseram que você era, já ficou, já impregnou. E quando sai na imprensa, as pessoas têm aquilo como verdade. Então, a nossa carreira, a nossa profissão, é preciso ser cercada de muitos critérios. Por isso é que eu sempre bato nessa tecla da responsabilidade, da ética, da imparcialidade, da isenção. Todas essas são características que precisam ser observadas na conduta de um jornalista. Que nós estamos vivendo uma revolução com as redes sociais, com as ferramentas todas que nós temos hoje. Eu acho fantástico, eu sou apaixonada, acho que só tem a contribuir com o jornalismo e isso dá uma agilidade e uma facilidade de trabalho que é incrível, entendeu? Hoje você tem a edição não linear, antigamente era um horror para você editar. Hoje você tem uma opção, uma gama incrível de recursos tecnológicos, né, que facilitam demais a vida da gente. E nós só precisamos, durante o processo, né, entender o que é isso, que admirável mundo novo é esse que nós estamos vivendo, né, e ter um cuidado de sempre observar até onde nós vamos para não ferir a dignidade alheia e para saber o que é público e o que é privado. Com muita paciência da parte de todos eles. Eu tenho gente que me ajuda em casa muito, tenho que agradecer. Todo dia eu agradeço a Deus por essas pessoas que me socorrem, que me ajudam. Eu tenho 2 filhos, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho que dar atenção, eu tenho que correr para cá. É muita informação, são muitos compromissos, mas a gente consegue, porque eu acho que você só dá responsabilidade. Você quer que uma coisa aconteça, dê responsabilidade para quem é muito ocupado, que ele entrega.